Frequentemente, temos a impressão de que a ciência pode explicar tudo. Entretanto, nem sempre é assim. Existem fenômenos em nosso planeta que deixam os cientistas perplexos apenas ao observá-los, a ponto de levá-los a dizer: isso realmente parece ser um fenômeno místico? Olá a todos! Hoje levaremos todos vocês a conhecer alguns dos lugares mais misteriosos da Terra. Então, vamos começar a nossa jornada. Ilhas Tiwi, Austrália. Situadas nas águas do Mar de Timor, a cerca de 25 quilômetros ao norte da Austrália, encontram-se as Ilhas Tiwi, que abrigam uma população de cerca de 2.000 pessoas. Este lugar agradável é um centro vibrante da cultura aborígene, repleto de majestosos eucaliptos e cercado por exuberantes florestas de mangue. Embora não haja dúvida sobre sua beleza natural, o que torna este lugar realmente especial e intrigante? Durante quase todos os dias, entre os meses de setembro e março, por volta das 15 horas, forma-se sobre essas ilhas uma enorme nuvem cumulonimbus, que foi batizada de Hector, ou Hector de Convector. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, os pilotos da região utilizavam o Hector como um ponto de referência. Ele funcionava, por assim dizer, como um farol natural. Esta nuvem em formato de cogumelo, que pode atingir impressionantes 20 quilômetros de altura, era extremamente visível. Além disso, no interior da nuvem há relâmpagos e trovoadas intensas, tornando a ilha um local potencialmente perigoso. Devido à presença constante do Hector, muitas árvores das ilhas Tiwi foram danificadas. O Hector se forma quando a terra começa a esfriar mais rapidamente que a água do mar. Esse fenômeno faz com que a brisa sopre do mar em direção à terra, elevando o ar úmido e assim formando a nuvem. Embora pareça que entendemos tudo isso, por que esse fenômeno ocorre de forma tão regular apenas aqui e não em outros locais similares? Os cientistas, até o momento, ainda não conseguem fornecer uma explicação definitiva. É por esse motivo que meteorologistas realizam inúmeros estudos sobre o Hector, tentando desvendar este fenômeno. Parque do Condado de Hingin Rocks, Estados Unidos. No estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, existe uma pequena vila chamada Upper Black Edge, famosa pelo Parque Hingin Rocks. As pessoas não visitam este local devido às belas árvores ou ao canto dos pássaros, mas sim pelas pedras. Os turistas que visitam este parque sempre trazem martelos. Isso porque, ao bater nas pedras com um martelo, elas emitem um som semelhante ao de um sino. Há uma quantidade significativa de pedras com essa característica no parque. Embora existam outros locais ao redor do mundo com pedras que emitem sons, ainda assim é um fenômeno raro. A área próxima a Upper Black Edge sempre esteve envolta em um mistério relacionado às chamadas pedras vivas. As pessoas achavam este lugar tão especial que em 1895, uma pessoa chamada Abel Herring comprou 7 acres de terra com o intuito de protegê-la de uma empresa de mineração. Essa empresa enxergava as pedras sonoras de diabase apenas como uma oportunidade de lucro financeiro. Herring se recusou a vender este campo de pedras aos fabricantes de blocos de pedra e posteriormente doou a terra à Sociedade Histórica do Condado de Bucks, a fim de evitar a destruição deste local único. Aproximadamente 1/3 das pedras deste lugar emitem som, mas a causa dos sons ainda não é clara para os cientistas. Em 1965, o geólogo Richard Faas descobriu que ao bater individualmente nas pedras, elas emitem uma série de sons inaudíveis ao ouvido humano. No entanto, esses sons acabam interagindo entre si, tornando-se audíveis e transformando-se em um som ressonante. Apesar disso, a razão pela qual esses sons são produzidos permanece em debate entre os pesquisadores. Vale de Longdendale, Reino Unido. No norte da Inglaterra, encontra-se o Vale de Longdendale, cujo nome pode ser traduzido como Vale Longo coberto por florestas. Este é um lugar pitoresco, porém muito peculiar, que atrai a atenção de ufólogos e entusiastas de histórias de fantasmas. A razão desse interesse contínuo é que há séculos um fenômeno misterioso e ainda não explicado, conhecido popularmente como fogos do diabo ou luzes de Longdendale, tem sido avistado nessa região.
Em algumas ocasiões, aparece um conjunto de pequenas luzes piscando em uma variedade de cores na parte superior do vale. Em outros momentos, uma única fonte de luz grande e muito brilhante pode surgir sobre as colinas. Muitas pessoas já testemunharam os chamados fogos do diabo, e isso inclui não apenas viajantes solitários que passam pelo local à noite, mas também grupos inteiros de pessoas que avistaram simultaneamente. Portanto, não se trata de uma simples fantasia ou de uma antiga fábula. Além das luzes, há relatos de turistas que afirmam ter visto sinalizadores subindo ao céu. Naturalmente, esses turistas alertaram as equipes de resgate locais, mas nunca foi possível localizar as origens dos sinais ou encontrar qualquer pessoa que pudesse tê-los enviado. Este é verdadeiramente um fenômeno misterioso. Uma webcam já foi instalada na região para permitir que qualquer pessoa possa verificar a veracidade dessa história com seus próprios olhos. Como é comum nesses casos, cientistas tentaram explicar as luzes de Long Dandeli, sugerindo que luzes de casas distantes, faróis de carros ou luzes de aviões refletem ou refratam de maneiras complexas no ar, criando as luzes. Há também a teoria de que uma falha geológica emite eletricidade por algum motivo, causando as luzes. No entanto, os moradores locais têm suas próprias teorias sobre os fogos do diabo, e essas teorias são muitas e variadas. Algumas lendas antigas falam de fantasmas de soldados romanos que se perderam nesta região remota e ainda não conseguiram encontrar o caminho de volta. Há também uma outra teoria de que uma bruxa que gosta do vale é que acende as luzes. Pessoalmente, acho essas histórias um tanto difíceis de acreditar, mas o que vocês acham? Vie Cave, Itália. Em muitos locais do sul da Europa, principalmente na Itália, existem redes de estradas que foram esculpidas diretamente nas rochas. Estas estradas são chamadas de vie cave, em italiano, uma expressão que se traduz como caminhos das cavernas. As mais famosas dessas estradas estão localizadas na região da Toscana. Elas são passagens estreitas cercadas por rochas de até 25 metros de altura e não levam a lugar nenhum em específico. Em certas áreas, em vez de passagens, existem cavernas feitas pelo homem, que têm um aspecto bastante assustador, com símbolos misteriosos gravados nas paredes. Talvez tenham sido gravados para proteger os viajantes de espíritos malignos. Algumas dessas cavernas contêm antigas necrópolis, onde múltiplos túmulos estão localizados. Os estudiosos acreditam que essas estradas foram construídas pela civilização etrusca nos séculos 10 ou 20 a.C. No entanto, atualmente há aqueles que acreditam que as vie cave podem ser ainda mais antigas. A construção dessas estradas exigiu um grande esforço. Inicialmente, as passagens entre as rochas eram relativamente rasas. Talvez tenham começado a se formar quando as carroças deixaram sulcos no solo de tufo macio. Com o passar do tempo, à medida que se tornou difícil transitar por essas estradas com veículos, elas foram aprofundadas. Acredita-se que o tufo tenha sido quebrado utilizando o seguinte método. Primeiro, buracos eram perfurados na rocha macia, pedaços de madeira eram inseridos e água era adicionada. Então a madeira inchava ao absorver a água, rachando a rocha ao redor. Certamente dou um like para o gênio da engenharia que pensou nesse método. Gradualmente, os mestres esculpiram essas estradas, criando degraus, passagens e até mesmo cavernas. No entanto, o verdadeiro motivo pelo qual eles fizeram tudo isso permanece desconhecido. Na realidade, pouco se sabe sobre os etruscos, e exceto por algumas dezenas de palavras, seus textos escritos permanecem indecifráveis. Há teorias que sugerem que os etruscos criaram essas estradas para conectar o mundo dos vivos ao dos mortos. Outra teoria sugere que essas passagens estreitas entre as rochas foram feitas para proteção contra invasores, animais selvagens ou forças naturais. Contudo, essas explicações não têm fundamento sólido e são apenas especulações de pesquisadores. Al-Taiter, Arábia Saudita. Vocês, nossos espectadores, talvez já tenham visto um thumbnail que circula na internet como prova do poder divino. Na internet há rumores de que essa pedra flutuante está localizada em Jerusalém e que levita graças a um poder divino sobrenatural.
Naturalmente, essa lenda online relativamente recente está completamente equivocada, sendo que até mesmo a localização da pedra foi fabricada. Na verdade, a foto foi tirada na pequena vila de Al-Taiter, situada no leste da Arábia Saudita, e quando vista de um ângulo apropriado, a pedra não está realmente flutuando, ela está apoiada em algumas bases finas que a sustentam. Isso cria a ilusão visual de que a rocha está desafiando a lei da gravidade. E a ciência moderna nos oferece uma explicação muito clara e racional para a formação desse milagre natural. Segundo essa explicação, a causa do aparecimento da pedra flutuante é a erosão ou abrasão causada pelo vento. Durante milhares de anos, o vento carregando partículas abrasivas desgastou e esculpiu a rocha, criando essa maravilha natural. No entanto, a razão pela qual a rocha não foi totalmente desgastada e adquiriu essa forma peculiar ainda permanece um mistério, assim como muitos fenômenos aerodinâmicos. Na Arábia Saudita, existem outras rochas impressionantes que foram erodidas de maneira semelhante. Por exemplo, na região de Al-Ula, uma antiga cidade oásis árabe localizada na província de Medina, há várias rochas notáveis. Aqui você pode ver a famosa Rocha do Elefante. Há também o arco de pedra conhecido como Rocha do Arco-Íris. Existem muitas outras rochas incríveis na região, todas formadas pelo mesmo princípio de erosão eólica, mas cada uma com formas completamente diferentes e únicas. E perto do oásis de Taimã, existe uma magnífica rocha chamada Al-Nazla. Esta rocha tem 6 metros de altura e 9 metros de largura e está quase completamente dividida ao meio. É realmente difícil acreditar que isso foi feito por forças naturais, não é mesmo? Se você já viu uma rocha semelhante a essas, compartilhe nos comentários abaixo. E se puder, ficaremos muito gratos se você puder dar um like neste vídeo e o compartilhar nas redes sociais. Muito obrigado por assistir até o final. Então, até a próxima. Tchau!